Que você abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15, versículo 11. Uma das palavras mais improváveis para mim pregar. Lucas capítulo 15, versículo 11. O tema da mensagem é de volta para a casa do Pai. De volta para a casa do Pai. Nós estávamos orando e o Espírito Santo, o Lucas tinha trazido a ministração, falou muito no meu coração, e olha que eu peguei só uma parte, porque uma parte eu fui trabalhar, mas o Espírito Santo foi cirúrgico naquilo que ele colocou no meu coração. Lucas capítulo 15, versículo 11, nós vamos ler até o 24. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: eu quero minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os seus filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, aonde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou retornar à casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então ele voltou à casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o via, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, matem o novilho gordo, fazemos um banquete, celebremos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aleluia, aleluia. Essa é a tua palavra, Jesus. Fala conosco, Pai, nessa manhã tão maravilhosa, Pai. Aleluia. De volta para a casa do Pai. O capítulo 15, meus irmãos, de Lucas, ele é tremendo quando você pega para ler a Bíblia. Porque o capítulo 15, ele começa trazendo parábolas de Jesus sobre o resgate, sobre salvação. Ele começa o primeiro versículo sobre a história da ovelha perdida, de uma ovelhinha que se perde e que ele deixa as 99 separadas, guardadas, e vai atrás de uma única ovelha. E Jesus fala assim: aquele que tem uma única ovelha, tem da 100, uma que se perde, ele tem alegria em ir atrás dessa uma única ovelha, e ele faz todos os esforços para conseguir achar essa ovelhinha, e quando ele acha, ele festeja, ele chama os seus amigos, ele chama os seus familiares, e eles comemoram porque eles acharam uma ovelha que havia perdido. Aleluia. O segunda história, meus irmãos, a partir do versículo, deixa eu ver aqui que eu não estou enxergando, 8, a segunda história fala da moeda perdida, da dracma perdida. Fala também que a pessoa tinha 10 moedas, mas ela perde uma moeda de prata, tinha muito valor. E aí fala também que ela faz de tudo, ela limpa a casa, ela vai atrás, ela pega em detalhes, e ela vai atrás da moeda perdida. E diz também que quando ela acha essa moeda perdida, ela também levanta essa moeda na família, e eles comemoram porque encontraram a moeda perdida. E aí a terceira história, a partir do versículo 11,
fala da história do filho perdido, ou filho pródigo. A história do filho pródigo, ela é conhecida por todos nós. O filho que se perdeu, e que o pai estava aguardando ele, e que ele volta para casa, pronto. Mas hoje o que o Espírito Santo quer nos trazer uma revelação é que, nas duas primeiras histórias do capítulo 15, tanto da história da ovelha perdida, como da dracma perdida, a história diz que o dono, que aquele que tinha posse, ele foi atrás do perdido. Agora, nessa história do filho pródigo, a Bíblia não fala que o pai foi atrás do filho, ele foi atrás do que havia se perdido. A Bíblia fala que ele fica no mesmo lugar e que ele espera ansiosamente pela volta do filho. Então, nas duas primeiras histórias, ele vai atrás do perdido. Nessa história, o perdido volta para casa. E é nessa história que eu quero falar com vocês. A Bíblia explica aqui de um pai que tinha dois filhos, o mais velho e o mais novo. O mais novo, meus irmãos, ele estava insatisfeito com a casa do pai. O mais novo teve uma insatisfação na vida. Ele se tornou normal a casa do pai, ele queria conhecer o mundo afora, ele tinha um desejo de sair da casa do pai para experimentar as coisas do mundo, e a Bíblia fala que ele faz isso, ele chama diante do pai, e ele nutre um sentimento de insatisfação, e ele vai para fora da casa do pai. Primeira coisa que eu tenho que aprender aqui, antes de entrar na palavra em si, que eu quero dizer para você, meu irmão, eu não sei se é para 2, 5 ou 10 pessoas essa palavra. O que eu sei que foi que o Espírito Santo colocou esse tema no meu coração, meu irmão. E eu cheguei ontem à noite, estava cansado, tomei um banho, falei para minha esposa, eu vou falar com Deus. E eu orava para Deus e falava, Senhor, se for outra mensagem, muda agora, para mim poder preparar a mensagem. O Espírito Santo ficou nessa mensagem. Então eu quero dizer para você, cuidado com a insatisfação que você coloca no seu coração. Cuidado com esse sentimento que você pode nutrir no seu coração. Um sentimento de insatisfação, um sentimento de achar que a casa do pai já não é mais suficiente para você. A pessoa que quer procurar algo no mundo, sendo que no mundo é só perdição. A casa do pai, nós vamos entender hoje, é o lugar perfeito para ser tratado, é o lugar perfeito para ser moldado, e é o lugar que te leva à salvação, amém, igreja? Essa é a casa do pai. Segundo ponto aqui no início, na introdução dessa mensagem que eu vejo aqui, esse filho, ele teve rebelião, ele se rebeliou contra o pai. Por quê? Ele chega diante do pai e fala, pai, eu quero a minha parte na herança. Meus irmãos, a herança você só recebe quando o pai morre, não é isso? Não se recebe herança de pessoa viva. Mas ele estava dizendo o seguinte, pai, eu estou tão certo da minha decisão, eu estou tão convicto daquilo que eu vou fazer, que eu não vou voltar para trás, que eu não volto mais para essa casa, que deste lugar que eu saí, eu tenho certeza que eu não retornarei mais. Ele estava convicto, ele fala, pai, eu não sei quantos anos mais o senhor vai viver, eu não sei se o senhor vai viver mais 5, 10, 20 anos, mas para esse lugar eu não quero mais voltar, então me dá a parte minha na herança. A rebelião daquele filho contra o pai, ele estava dizendo, eu estou pondo um ponto final, amém, igreja? Estão todos prestando atenção em mim nessa hora? Por favor, eu vou fazer um pedido, nós conversamos até nas reuniões, todos que tiverem, por gentileza, com celular, se o seu celular for um objeto de tentação, como o meu aqui agora, acabou de tremer, por isso que eu lembrei, e eu vou colocar ele aqui no mudo, e vou tirar do meu bolso, para ele ficar bem longe de mim, para ele, quem está falando comigo? É assim, né? Então não fique olhando. Tire ele longe de você, essa tentação. Só se levante, meu irmão, se for necessário mesmo, porque daqui menos de 30 minutos nós estamos terminando esse culto. Se você não troca seu pensamento, meu irmão, esse é o tempo do Senhor falar com você nessa manhã. A todos aqui. Então ele estava em rebelião porque ele pede a parte dele da herança. Aquelas decisões que nós tomamos na vida que nós nos arrependemos depois, sabe?
Sabe aquela decisão que às vezes a pessoa de fora olha e fala, você vai se arrepender, e mesmo assim nós decidimos arriscar. Esse filho fez isso com o pai. Eu tenho certeza que você vai se arrepender. O pai podia pensar por dentro, meu filho, aqui você está na casa do seu pai. Mas ele decidiu e falou, não, eu estou decidido. Terceira coisa, meus irmãos, para a gente entrar na mensagem, para sair da introdução, é que o mundo é uma mentira. Quero dizer para você, o mais jovem que aqui está, ou o mais idoso que aqui está, eu quero dizer para você que o mundo é uma mentira. Quero olhar nos olhos de cada um de vocês, quero olhar para a câmera que está aqui filmando, não sei se está aqui ali, mas eu quero dizer que o mundo é uma mentira. O mundo não tem nada que produza, que gere bons frutos para o cristão. O mundo não tem nada nele que interessa para você que já um dia você pertenceu à casa do Pai. O mundo não vai gerar essas coisas boas que nós acreditamos que vai gerar. E eu vou provar na Bíblia, porque quem disse essa parábola, meus irmãos, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos creem no Senhor Jesus de todo o coração? Então amém, então estamos juntos aqui nessa palavra. Existem dois tipos de perdidos. Existem dois tipos de grupos perdidos, meus irmãos. Os que estão fora da igreja, os que saem, se perdem fora da igreja. Mas nós não lemos aqui o texto que depois eu vou explicar. Existem os perdidos de dentro da igreja, dentro da casa. A Bíblia fala, meus irmãos, que esse homem chega e fala para o pai, pai, me dá a parte da herança. E a Bíblia fala que o pai dá a parte da herança. Ou seja, as decisões da sua vida, meu irmão, você tem o livre-arbítrio, você escolhe aonde você quer ir. Você escolhe com quem você quer andar, você escolhe com quem você quer fazer aliança, você escolhe o caminho que você quer seguir, você escolhe os projetos que você quer fazer, você escolhe com quem você vai casar, meus irmãos, você sabia disso? Você escolhe, meus irmãos, você escolhe a faculdade que você vai fazer, você escolhe o local de trabalho, você tem o poder de decisão, e o Pai não vai ficar te segurando, Ele não vai ficar te prendendo. Às vezes você fala, mas Deus me direcionou. Mentira, meu irmão, porque você tem esse poder de escolha. Nós normalmente não pedimos para Deus a escolha, nós normalmente escolhemos, depois pedimos, Senhor, abençoa a minha escolha. É assim ou não é, meus irmãos? É assim. Você chega lá na padaria, como é que você escolhe o sorvete que você vai comer, meus irmãos? Você desce do carro e fala, esses dias eu fui com a Paulinha, eu falei assim, amor, pega aquele sorvete de frutas vermelhas, que eu não vou fazer a propaganda aqui, do Magnum, ou Mega, não sei, aquele mais gostoso que existe, casquinha branca por fora, sabe? Quando eu cheguei lá, tinha um outro, chamado Kit Kat, coisa mais linda, meus irmãos, a embalagem, coisa mais gostosa, e era um pouquinho maior que o outro, então ia dar mais desejo para comer. Aí, qual que eu comprei, meus irmãos? Kit Kat. Quando nós abrimos e nós vamos comer, ele não era tão saboroso quanto o outro, mas eu decidi escolher aquele, e eu tinha que comer agora aquele, mas querendo o outro. Na vida, nós temos o poder de decisão. Só que às vezes, aparentemente, o que eu vou escolher não me gera um retorno, um fruto maravilhoso, nem gera um tempo de paz na minha vida. O filho, meus irmãos, perdido, o filho pródigo, a Bíblia fala que ele arruma as coisas e ele se muda para uma terra distante, aonde ele desperdiça tudo que ele tinha por viver de forma desregrada. Depois ali o irmão fala o que é essa forma desregrada, é a prostituição, é as coisas desse mundo.
Ele pega toda a herança dele, a Bíblia fala, e ele vai para o pecado. Ele pega tudo que ele tinha de bom dentro da casa dele, ele reúne tudo, ele faz as malas dele, ele leva tudo nas costas com o bolso cheio, mas ele vai para um outro lado chamado pecado. Pecado, diga comigo pecado, meus irmãos. Pecado. Do outro lado lá chama-se comunhão. Diga comigo comunhão. Lá está a comunhão, desse lado de cá está o pecado, e nós ficamos aqui, ó, no meio. E você, todo tempo você vive no meio, meus irmãos. Por quê? Você vai ter que decidir entre a comunhão ou entre o pecado. Aquele jovem, que ele era o jovem moço, filho mais jovem da família, ele decide ir para o pecado. E quando ele entra para o pecado, meus irmãos, a Bíblia fala que ele faz uma decisão. Ele está dizendo agora: pai, eu não preciso de você, a partir de agora é pelas minhas forças. Nós falamos aqui no começo, qual que era o tesouro dele? Era o dinheiro, era a provisão. Então ele tinha o dinheiro, ele tinha a provisão nas mãos dele, e ele caminha, meus irmãos, ele participa de todas as coisas maravilhosas deste mundo, mas a Bíblia fala que um dia o seu dinheiro acabou, e uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar o quê? Necessidade. Ele está aqui. O que simboliza, meus irmãos, que o dinheiro acabou? Simboliza que tudo que nós fazemos com a nossa própria força, uma hora vai se encerrar. Tudo que nós conquistamos, tudo que nós desejamos fazer sem o Senhor Jesus, tudo que nós desejamos fazer sem a bênção de Deus, sem estar na presença de Deus, uma hora isso vai acabar. Nós não vamos conseguir com a nossa força, meus irmãos, porque nós vamos passar por problemas, porque nós vamos passar por dificuldades, porque nós vamos passar por tempo de luta, nós vamos passar, meus irmãos, por várias e várias situações, e uma hora tudo isso vai acabar. A Bíblia diz que uma fome se espalha pela terra. Pode ter pessoas que estão, meus irmãos, vivendo esse tempo, um tempo de escassez. O que Jesus está dizendo, às vezes a tua alma está dessa forma. A nossa alma às vezes está dessa forma, triste, caída, sozinha, solitária, sem estar na presença do Senhor. A Bíblia fala, meus irmãos, que esse homem, ele começa a passar necessidade, e ele vai atrás de um fazendeiro, e o fazendeiro fala para ele: não, eu não quero contratar, não estou precisando. A história diz que ele convence aquele homem para que ele trabalhe, para que ele faça algum serviço naquele lugar, e a Bíblia fala, meus irmãos, que aquele homem, compelido por ele, por aquele jovem, aquele homem fala: tá bom, eu vou te contratar, mas você vai cuidar dos porcos, e você vai se alimentar da comida dos porcos. Um parênteses aqui, meus irmãos, para você. Um parênteses aqui para você. O porco naquele tempo era um animal imundo. Nenhum judeu, ninguém consumia carne de porco. Porco era tido como um animal imundo. A pessoa que cuidava dos porcos era a pior pessoa que podia ter naquele tempo. Era mais ou menos a pior condenação que alguma pessoa podia ter naquele tempo. É falar: você vai cuidar de porcos, porque porco não vale para nada. Você vai ser o grau menor de todos, você vai cuidar dos porcos. A Bíblia fala que aquele homem que tinha comunhão com Deus, igreja, que ele estava na casa do Pai, que ele tinha todo o sustento dele, que ele tinha provisão, ele tinha empregados em seu favor, agora ele estava no pecado, ele estava debaixo de um jugo, ele estava vivendo, e ele estava no pior dos lugares, que era cuidando dos porcos. Tanto que a Bíblia fala que ele não consegue comer a comida dos porcos. Ele não consegue comer a comida dos porcos, porque ele tinha aquilo por imundo. Ou seja, a pessoa que se afasta do Senhor, a pessoa que deixa Cristo, a pessoa que não tem mais comunhão com o Senhor, ela entra no lamaçal do pecado, e ela vai no pior, meus irmãos, no mais baixo de qualquer pessoa pode chegar, nas profundezas da sua alma aflita, e ele passa a ter fome. Fome, meus irmãos, significa
pessoa que está carente da presença do Senhor. Tem dia que eu estou assim, tem gente que está assim às vezes. Tem dia que nós estamos carentes da presença do Senhor. Tem dia que nós estamos necessitados da graça do Senhor sobre nossas vidas. Aquela canção que diz, né? Me conheces, sabes tudo que eu sou. Antes de eu falar, me amas. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, ó Pai, viver em tua casa. Aquele homem estava assim agora, cheio de fome, meus irmãos, cheio de fome, porque um dia ele tinha tudo, que era lá, a comunhão, mas hoje ele estava distante da comunhão, ele estava com fome, e ele lembrou, na casa do meu pai, os servos dele comem melhor que eu. Na casa do meu pai, o servo mais humilde, o servo mais insignificante, vive muito melhor que eu. Ou seja, na presença de Deus, meus irmãos, não tem como você ter necessidade na sua alma, porque você está num lugar de comunhão, ou seja, você está na casa do Pai. Aleluia, diga assim, eu quero estar na casa do Pai, aleluia. Aleluia. A Bíblia fala, meus irmãos, que finalmente ele caiu em si. Quando finalmente ele caiu em si, a nossa oração nessa manhã é que o Senhor abra os olhos e que pessoas caiam em si dentro da igreja ou fora da igreja. Nós estamos aqui, meus irmãos, na quinta-feira, nós começamos uma campanha chamada Clamor pela Família, amém, igreja? Nós tivemos muitas pessoas aqui na igreja, quinta-feira, e glória a Deus por isso, mas eu confesso que eu senti falta de muitas pessoas, porque eu falei com o Luciano, Luciano, prepara os nomes lá na tela, nós vamos colocar todos os nomes na tela, porque nós vamos orar por todos os nomes, nós vamos apresentar. Inclusive o pastor Otto pediu os nomes, né, para orar, glória a Deus, o pastor está lá, Deus abençoe a tua vida, viu, da Cláudia. E no meio da semana o Luciano falou assim, pastor, quando ele mandou para mim, eu falei, não, Lu, está muito pequeno, esses nomes, ficou uns, ele falou, mas não tem como, já tem mais de 270 nomes que foram enviados pelo WhatsApp da igreja. Inclusive nessa semana, viu, meus irmãos, se vocês querem participar, no final do culto, pede para colocar lá o pessoal de mídias, deixa, assim que acabar o culto, o WhatsApp da igreja aqui, tá? Você cadastra o WhatsApp da igreja, se você ainda não é cadastrado, dá um oi e passa o nome. Põe assim, ó, campanha da família, e dá o nome do familiar, de um amigo que você quer para orar. Voltando aqui, na verdade, eu falei que eu senti falta, por quê? Nós estamos orando, e eu orei nisso, Senhor, que essas pessoas que nós estamos orando, caiam em si, e veja que eles estão longe do Senhor. Mas o que me chamou a atenção, que eu compartilhei aqui na quinta, que eu falei, que tem muitas pessoas que querem que sejam abençoados, mas não corre atrás, não luta, não ora pela família, não jejua, não busca Deus pela casa, pela família. Muitos falaram, orem lá igreja, e glória a Deus, nós vamos orar, meus irmãos, pode ter certeza disso. Nós vamos orar por todos os nomes que estiverem aqui, nós vamos apresentar a todos, esse não é o problema. A minha preocupação como pastor é que, aonde está o desejo teu de você ver a sua família ser abençoada efetivamente? Nós falamos 3 semanas que é para a gente orar, já foi uma, faltam só 2 agora. E eu creio, profetizei aqui, eu creio no poder do nome de Jesus, que nós vamos ouvir muitos testemunhos. Esse homem, meus irmãos, a Bíblia fala, esse jovem, ele finalmente, ou seja, ele passou por tantos problemas, que aqui não tem como eu ficar detalhando todos, mas finalmente, ele cai em si, e ele diz o que eu declarei, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Então a Bíblia fala, então, ele estava aqui,
A Bíblia fala, então ele voltou para a casa do pai. Calma. Mas ele parou aqui, no meio. Ele conseguiu cair em si. Ele conseguiu sair do pecado. A Bíblia fala que ele conseguiu voltar em si. E ele vai em direção à casa, mas ele para no meio do caminho. E ele fala. Quando ele ainda estava longe, o seu pai já tinha visto. Mas ele diz, aqui no versículo 18, e ele fala, eu vou retornar à casa do meu pai e vou dizer. Tem o versículo 18 para pôr aqui, por favor? O 15 e 18? Tem fácil? Lucas 15, 18? Não? Tá lá. Vou retornar à casa do meu pai e vou dizer, diga comigo aqui, igreja, no 3, 1, 2, 3, Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, Pai, e não sou mais digno de ser chamado quê? Seu? Por favor, vamos lá? Trate-me como seu empregado. Ele está voltando. Ele para no meio. Ele está próximo. A casa do pai está próximo. E ele fala, Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado filho. Me trate apenas como um empregado. Porque na casa do pai eu tinha essa provisão. E a Bíblia fala, meus irmãos, então ele volta para a casa do pai. Só que ele não sabia uma coisa. O pai já estava de olho nele fazia tempo, meus irmãos. Aleluia. O pai já estava lá só esperando. E o pai falando, vai chegar o tempo que o meu filho vai voltar. E a Bíblia fala que ele está lá já vendo o filho parado. E ele está só de olho e falando, meu filho está voltando. O meu filho está voltando. O filho estava preocupado em enxergar o pai. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, o pai, quando ele estava voltando, meus irmãos, cheio de compaixão. Quando ele estava longe ainda, o pai o enxergou. O pai o viu e cheio de compaixão, ele correu para o filho, ele o abraçou e ele beijou. Aleluia! E ele disse, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai não falou nada. Aqui é o lugar da casa do pai. O pai não fala nada. Meu filho, ele chama os seus servos, fala, servo, vem aqui, chama os seus funcionários, e fala, olha, vem aqui, pegue a melhor roupa que eu tenho nessa casa, e coloque sobre o meu filho, pega as sandálias novas, ele estava todo descalço, ele estava todo imundo, meus irmãos, pega as sandálias novas, dá um banho nesse meu filho, e coloque o anel no dedo dele, porque hoje nós vamos comemorar, pois o meu filho estava morto, e voltou à vida, o meu filho estava longe, e hoje ele volta à casa do pai, ao lugar de comunhão, ao lugar da presença do Senhor. Meus irmãos, vamos entender aqui, para nós entrarmos no mesmo pensamento. O filho estava morto? Estava enterrado já lá? O pai encontrou o filho morto, meus irmãos? Não, mas ele fala isso. O meu filho estava morto e voltou à vida. Aqui é totalmente no sentido espiritual, meus irmãos, que o Senhor fala. Tem pessoas que estão morto e precisa hoje, nessa manhã, voltar à vida. Amém, igreja? E hoje o Deus da vida está neste lugar, amém? E quer trazer vida para você. Ele diz, o meu filho estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Quando você volta, meus irmãos, quando você se reconcilia com o Senhor, quando você volta à presença de Deus,
começa a haver uma festa nos céus, meus irmãos. A Bíblia fala que quando alguém se arrepende, há festa nos céus, os anjos glorificam, meus irmãos, a alegria no Senhor, a festa nos céus. Mas eu não vou ler aqui, mas a Bíblia continua o texto depois, meus irmãos, do 18, e fala que quando ele volta para casa, tinha um filho que ficou lá, que é o filho mais velho, amém, igreja? O filho mais velho começa a ver toda essa festa. Preste atenção aqui, que agora é 5 minutos, você tem que prestar atenção, porque ele só vai falar com você. Pode ser que até agora aqui só falou que alguém está lá na casa hoje, não sei, mas essa vai falar com você agora. Preste atenção, tinha um filho que estava dentro da casa do pai. A Bíblia fala que era o filho mais velho. Ele estava dentro da casa do pai. Ele olha toda aquela festa e eles chamam dos servos e falam: o que está acontecendo? O que está acontecendo nessa festa aqui? Por que pegaram um novilho e mataram? Meu irmão, só matava novilho quando era grandes festas. O que está acontecendo aqui? Aí um servo fala: oh, teu irmão voltou. Ele voltou para casa. E como que o papai recebeu ele? Não, teu pai mandou trazer a melhor roupa, trocou as sandálias, teu pai colocou o anel de filho novamente, e ele está voltando e está festejando, fazendo parte. A Bíblia fala que o filho que está dentro da casa, o filho fica irado, porque o filho não consegue ver a alegria do irmão, o filho não consegue ver a satisfação do irmão, o filho começa a ficar preocupado. A Bíblia fala que esse filho vai até o pai, meus irmãos, ele vai até o pai, a partir do versículo 24, ele se irou, a Bíblia diz, e sabe o que ele faz? Preste atenção aqui, ele sai da casa. O que estava dentro da casa, sai da casa, e a Bíblia fala que ele não quis mais entrar na casa, e o pai vai até ele e fala: filho, o que está acontecendo, filho? Entra em casa, entra em casa, vem, filho, teu irmão voltou, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e voltou à vida, é dia de nós comemorarmos. E o filho fala: pai, eu fiquei dentro da sua casa, eu trabalhei, eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu fui igual um escravo do Senhor dentro desta casa, e o Senhor nunca matou nada, nenhum boi. E ele fala: porque a alegria é daquele que retorna, porque você sempre teve de tudo dentro de casa, porque quem está dentro da casa do pai não tem necessidade de nada, meus irmãos. Na casa do pai é melhor ser escravo do que você ser rico lá no mundo. É melhor você ser escravo dentro da casa, que você vai ter a presença do pai. Aquele filho não valorizou a presença do pai, aquele filho não deu como importante a presença do pai, e depois que o irmão volta, a Bíblia fala que é ele que sai de casa. Esse filho somos nós, que muitas das vezes estamos dentro da igreja, e nós não entendemos os propósitos do Senhor. Tem hora que eu estou um pouco rebelde, meus irmãos, que eu falo: Jesus, estou tão cansado, Senhor. É de segunda a segunda, Deus, não tem folga. Que palhaçada que é essa, Senhor, que o Senhor está fazendo na vida daquele camarada? Que coisa feia é essa, Senhor? Eu sou o teu filho de verdade. Senhor, eu não estou mais aguentando, agora é minha vez que eu vou pular fora do barco. Porque, Senhor, eu estou parecendo um escravo, às vezes a gente fala isso. Senhor, eu já não estou aguentando mais, eu quero parar, eu quero sair, eu quero deixar. Não, eu não estou entendendo, porque pessoas estão sendo abençoadas e eu não. A pessoa começa a olhar para o outro, começa a ter inveja, começa a ter ira, começa a ter um monte de coisa, e a pessoa começa a não ver mais a vida dela ser abençoada. Por quê? Porque mesmo dentro da casa do pai, ela não deu valor para a comunhão, e ela decide sair da casa do pai. Mas aquele filho não saiu. A Bíblia às vezes parece que é contraditória, mas não tem nada contraditório nisso. Ele estava na casa do pai, mas ele estava fora da casa do pai. Ele estava dormindo na casa do pai, mas a Bíblia fala que ele já não entra mais, ele não festeja, ele já não quer mais entrar no mesmo ambiente. Às vezes você também pode estar assim hoje, nessa manhã. Quero que todos fiquem de pé, por favor. Essa palavra, meus irmãos, preste atenção ainda aqui, ninguém se disperse, por favor. E eu não vou ter muito tempo aqui para ficar insistindo com ninguém, mas essa palavra é para pessoas corajosas essa manhã.
Pessoas que não queiram mais ficar na casa do Pai e ficar de qualquer forma. Estou levando, estou tocando, estou deixando as coisas acontecer, mas eu quero ficar fora da casa do Pai. Ou essa palavra é para você hoje, que o Espírito Santo te ama tanto, que te trouxe aqui nessa manhã, que você estava um pouquinho fora, um pouquinho afastado, e acabou as suas forças, você já não está tendo mais força sozinho, e hoje o Pai te trouxe para dizer que antes que você chegasse, Ele já estava de braços abertos te aguardando. Nessa manhã o Espírito Santo quer tratar corações, e eu creio que pode começar pelo seu nessa manhã. Só que nessa manhã você tem que ser corajoso, como aquele filho pródigo, de reconhecer e falar: eu estava tudo bem na casa do Pai, mas eu decidi sair, e não foi a melhor escolha que eu podia ter feito na minha vida. Pode ser que você hoje, quero que em nome de Jesus, que você tome uma decisão hoje, de voltar verdadeiramente à casa do Pai. Pastor, mas eu não saí. Verdade, mas você às vezes está distante. Para você que está morto hoje, Deus quer trazer vida sobre a sua vida. Mas pastor, eu estou vivo, eu não morri, ninguém me enterrou. Verdade, ele também não era no sentido real, mas era figurativo aqui, era espiritual. Ele estava morto. Morto é você estar longe, lembra? Ali era o lugar de comunhão, mas nós estávamos no lugar do pecado. Então é para você hoje essa palavra, que você que veio aqui, o Senhor te ama, porque Ele colocou no meu coração antes essa palavra, e eu entendi que o Senhor queria restaurar nessa manhã muitos corações. E eu quero que você feche os teus olhos nessa hora. Pode curvar sua cabeça, se você assim desejar. Fale com o Espírito Santo nessa manhã. Sinceramente, meu irmão, não deixe o seu pensamento fugir agora nessa hora. E se essa palavra falou com você, eu não sei quantas pessoas que o Senhor falou, mas se falou com você, e hoje você quer voltar à casa do Pai. O que é voltar à casa do Pai? É voltar a ter a presença do Senhor como você tinha antes. É estar dentro da presença do Espírito Santo de Deus, como você vivia antes. Ou você que está dentro da igreja, mas o seu coração já não estava mais aqui, e você hoje quer ter novamente um tempo de comunhão com o Senhor. Se você é essa pessoa, eu quero que você levante a sua mão no seu lugar em nome de Jesus. Não demore, meu irmão. Isso, glória a Deus. Pastor Otton, por favor, ajuda a gente, por favor. Fique com a mão levantada, que um pastor vai até você, vai orar por você. Por favor. Isso, ajuda lá os cooperadores a identificar os lugares. Em nome de Jesus, meu irmão, não perca a oportunidade. Todos os demais, pode ficar com os olhos fechados. Não perca a oportunidade, levante sua mão aonde você estiver. Hoje você vai viver o novo tempo do Senhor. Aqueles que estavam mortos viverão em nome de Jesus. Se você hoje quer ter um compromisso com o Senhor, você ouviu essa palavra e você quer viver um tempo novo, levante a sua mão aonde você está. Pastor, eu estou na dúvida. Não fica na dúvida, em nome de Jesus. Isso, vai lá, pastora Paulinha. Não fique na dúvida hoje, em nome de Jesus. Não fique na dúvida. Vai ajudar lá, pastor, por favor. Não fique na dúvida hoje, meu irmão. Não fique nessa dúvida. Isso, coloque sua mão para o alto, e um pastor vai orar com você hoje, porque você estava morto e hoje vai voltar à vida. Você estava perdido e vai ser achado, porque o Pai já estava te esperando. Aleluia, isso, glória a Deus, aleluia. Lucas, missionário Lucas, por favor, ajuda a orar, por gentileza. Ajuda a orar pelos irmãos que estão com a mão levantada. Depois que alguém orar por você, você pode abaixar sua mão, senão você fica com a mão levantada até a oração. Em nome de Jesus, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai, nós cremos, Senhor, no Teu poder, meu Deus, nós cremos no Teu poder em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos no poder que há no nome de Jesus, Senhor, nós cremos, ó Pai, no poder, Senhor, maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, cura, Pai, toca, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, seja o Teu poder, meu Pai. Essa pessoa está tomando a decisão hoje de voltar para o lar, meu Deus, de voltar para casa,
casa, Senhor, e a casa é a presença do Senhor. Meu Deus, quando esses pastores, Pai, os missionários tocarem, meu Deus, seja a tua presença nessa manhã, meu Deus, seja a tua presença nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja a tua presença hoje, poderosa neste lugar, meu Pai. Faça, Senhor, o impossível, faça o impossível hoje, meu Deus, porque tu és fiel, Senhor. Meu Deus, age em cada coração nessa manhã, meu Pai. Aleluia, Senhor. Há festas nos céus, meu Deus, há festa no céu. Continue com a sua mão levantada. Se você quer receber o toque do Senhor nessa manhã, meu irmão, tome uma decisão de fé. Se você tem sentimentos, se essa palavra falou com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor é poderoso, meu Pai, o Senhor é maravilhoso para agir, ó Espírito Santo de Deus, ó Pai. Hoje é o tempo da comunhão, hoje é o tempo da comunhão, hoje é o tempo da comunhão, Senhor. Temos que voltar à casa do Pai, Senhor, a casa do Pai, meu Deus, ao lugar da tua presença, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Haja, ó Espírito Santo de Deus, porque tu és fiel. Aleluia. Eu sei que tem pessoas ainda que estão na dúvida nessa manhã, meu irmão. Quero dizer para você que está na dúvida, meu irmão, não perca a oportunidade de você voltar nessa manhã para a casa do Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não perca a oportunidade, levante sua mão onde você estiver e fala: eu quero. Hoje é o tempo de eu voltar à casa do Pai. Se você ainda está em dúvida, meu irmão, levante sua mão, que tem pastores ainda passando no meio da igreja. Isso, aleluia, aleluia, a festa nos céus nessa manhã, aleluia. Vou falar: hoje é o tempo de eu voltar à casa do Pai. O Pai já te via antes, meu irmão, o Pai já te via antes, aleluia, aleluia. Se você, meu irmão, quiser ainda, pode levantar sua mão enquanto nós vamos louvando, em nome de Jesus.